Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Vamos falar hoje sobre a lição bíblica da CPAD número 12, que trata sobre criando filhos saudáveis. Convido você a refletirmos um pouco sobre a história de Jesus, ao nascimento até a sua fase adulta. O que podemos aprender com os ensinamentos da conduta que os pais de Jesus aplicaram para ele? Maria, lógico, e José, o pai adotivo de Jesus. Vamos lá? Bem, na lição de hoje, temos como texto áureo o texto em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz assim: a vontade de Deus é o que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Inclusive, um dos pontos fundamentais hoje, um termo-chave é equilíbrio, pois temos visto, infelizmente, alguns extremos, né, na criação dos filhos. Alguns pais que são ultra protecionistas quanto aos filhos, outros que são ultra desleixados, outros que deixam o filho totalmente à vontade, outros que inibem a criatividade e a liberdade que o seu filho pode ter em certo aspecto, lógico, né? Deixar isso bem claro, para depois dizer que está querendo dar liberdade total para o filho. A leitura diária é uma série de textos bíblicos que recomendo fortemente que os considere. A leitura oficial em Lucas capítulo 2, versículo 40 e depois do versículo 42 ao 52. E com base nesse texto, a gente já pode falar algo muito importante. Quaisquer digamos, aprendizados, mensagens que vamos fazer aqui, elas estão alinhadas com a lição bíblica, certo? Mas eu quero fazer uma ressalva muito importante. Algumas afirmações, elas podem ser fruto de discussão, da lição bíblica que eu estou falando, certo? Porque são presunções, são inferências a partir de um certo comportamento que é observado em Jesus, tá certo? Mas só que a gente tem que entender que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado dessa, digamos, supervalorização da criação de Maria e José. Porque, por mais que eles sejam, obviamente, pessoas diferenciadas, inclusive para o âmbito em que eles estavam, ou seja, pessoas com a conduta correta, eticamente, mas que tinham suas falhas, que tinham seus problemas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo nas afirmações, tá certo? E tem uma observação que eu quero fazer também aqui na própria lição bíblica de um termo que eu acho que foi empregado de forma equivocada, mas já a gente chega lá. Bem, na nossa introdução, temos como um objetivo, de certa forma, que os pais possam proporcionar aos filhos um ambiente que eles possam crescer de forma saudável e equilibrada. E quando fala saudável aqui, não é o aspecto físico, né? Alimentação, por exemplo, dieta, atividade física. Não é só isso. Isso é muito importante, mas leve em conta também a saúde psicológica, ou seja, os sentimentos, né? Como você vai instruir, explicar, ensinar o seu filho como deve viver a vida, como deve caminhar, tá certo? Também temos um aspecto importante porque existe um desafio. Num contexto em que a sociedade existe muita imoralidade e violência presente na sociedade. E, de certa forma, ele vai ter contato com isso no dia a dia, na escola, nos contatos em ambientes externos. Então, temos que saber introduzir os temas, explicar a conduta correta e esperar que ele, né, possa perseguir esse caminho, porque não é uma escolha e uma decisão dos pais, é uma escolha individual, inclusive já da criança, tá certo? Mas os pais têm a obrigação de apresentar o caminho e de mostrar o caminho. Bem, uma outra questão importante que devemos mencionar é que no tópico 1 da nossa lição bíblica, em que fala uma família normal, a gente já começa com uma afirmação que é importante falar. É que famílias normais têm problemas. Famílias normais vão passar por dificuldades. Famílias normais vão ter discussões, desavenças. Mas, por serem uma família normal, mas com princípios bíblicos, que é o que esperamos que todos nós tenhamos, né, como meta, como objetivo, a gente vai saber enfrentar melhor isso, ou pelo menos deveria saber. E é para isso que a gente está, inclusive, estudando uma lição bíblica tratando sobre família. Exatamente para
tentar esclarecer algumas questões e evitar, de certa forma, algumas dores de cabeça. E quando elas vierem, que vão vir, a gente possa talvez ter um pouco mais de sabedoria, discernimento quanto a conduzir isso. No nosso tópico 1, temos aqui sobre dados gerais da família. E aqui, basicamente, a família de José e Maria, lógico. Eles eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé, conforme Isaías capítulo 11, versículo 1. E o casamento deles se deu de uma maneira que foi, obviamente, muito atípica, certo? Já que Maria, ela tinha recebido a mensagem, né, que seria a mãe do Messias, a mãe do Salvador. E imagina só a posição de José ao se deparar diante dessa situação. O que poderia ser para a sociedade, né? Os pares em volta, saber de uma situação dessa, o que alguns céticos imaginariam. E quando eu falo cético aqui, não é a pessoa, digamos, mal intencionada. É qualquer pessoa normal, porque isso não é algo normal, isso não é para ser algo corriqueiro. E mesmo que a pessoa até entenda que biblicamente existia a promessa para que acontecesse exatamente dessa forma, mas muitas pessoas poderiam imaginar que aquilo não se aplicaria exatamente a Maria. Não se aplicaria exatamente àquele momento, àquela família, àquela pessoa. Então, é um aspecto importante e perceber, inclusive, a coragem de José. Lógico, Deus, ele escolheu Maria e, sabendo que não era só Maria, mas José tinha um papel importante. Então, perceba que é uma escolha, lógico, Deus não erra, né? É muito bem acertada, mas com isso não tira o mérito de José, tá certo? Deixar isso bem claro. Bem, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Alguns até mencionam em outras religiões, enfatizam a Virgem Maria. Lógico, ela, antes de ter Jesus, era virgem. Mas, após ter concebido Jesus, Maria e José foram casados, tiveram um relacionamento e tiveram muitos filhos. A própria lição bíblica destaca: tiveram Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã, conforme Marcos capítulo 6, versículo 3. Então, Jesus tinha muitos irmãos, era uma família numerosa. A gente fala até que é muitos irmãos, uma família numerosa, mas a gente sabe que há séculos atrás, e até mesmo no ambiente bíblico, não é atípico uma família numerosa. Na verdade, era bem típico, né? Então, isso não é um limitador, né? É uma família relativamente comum, nada fora da curva. E um dos termos que eu acho que deveríamos ter um pouco de cuidado na lição bíblica, que foi colocado, é que no tópico 1, no item 1, diz o seguinte: Tiago, talvez o mais incrédulo deles, no caso, irmão de Jesus, tornou-se um seguidor de Cristo e, mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. E a referência está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. O que eu não enxergo como uma referência adequada para o texto e nem enxergo também Tiago como a principal liderança ou o principal líder da igreja, tá certo? Entendo que Pedro foi o principal líder, mas não Tiago. Então, Tiago foi um líder importante, isso aí não tenho dúvida, mas ser o principal líder, como diz a lição bíblica, eu acho que foi um equívoco que consta na nossa lição bíblica, tá certo? Mas uma rápida observação, caso você queira reforçar isso em sala de aula, ou até mesmo quando algum aluno questionar. Tem risco de acontecer isso em sua sala, lógico. Bem, no nosso tópico 2, item 1, Jesus, o Filho Especial. Primeiro elemento importante é que a Bíblia fala praticamente nada da infância de Jesus, só fala do nascimento dele, que ele inclusive teve que estar distante, né, da terra natal dele, em virtude da perseguição que teve sobre as crianças, né, exatamente querendo matar o Salvador, né? Então perceba que isso aconteceu, é um fato. Quando chega também na fase da adolescência de Jesus, a gente também tem que ter um certo cuidado, porque só existe uma referência bíblica, praticamente, a respeito da adolescência de Jesus, que é quando ele está presente junto aos doutores da lei, né, discutindo a respeito da Bíblia, lá em Jerusalém, quando ele tinha 12 anos de idade. Então,
existe uma diferença, um gap, um intervalo que não se fala sobre a infância de Jesus. E aqui eu estou me respaldando na Bíblia, porque alguns vão apresentar, e existem livros externos à Bíblia, considerados apócrifos, que fazem menção sobre a infância de Jesus. Mas, até que ponto aqueles relatos são a verdade ou são parte da verdade é algo muito complicado. Porque não estou dizendo que aquilo é tudo mentira ou puramente mentira, mas tem afirmações que, observando as próprias referências bíblicas do que deveria acontecer com Jesus, de como seria o comportamento dele, e quando a pessoa compara com esses livros apócrifos, não há uma coerência, há um conflito. É como se aquele Jesus é um Jesus que não é o Filho de Deus, é um Jesus problemático, é um Jesus que dá trabalho para Maria. Mas será que Jesus faria de fato isso? Então é esse um ponto que eu quero acrescentar. Tome muito cuidado com qualquer tipo de pesquisa que você vai fazer como professor em ambientes externos que vão falar sobre a infância e a adolescência de Jesus, porque eles são carentes de serem uma fonte, vamos dizer, minimamente aceitável, tá certo? Eu quero deixar isso bem claro. Alguns vão dizer que não, para um contexto histórico, mas eu entendo que, para isso, são afirmações, são questões problemáticas, tá certo? E aí cria uma certa, também, variações de histórias a respeito de Jesus, como que o primeiro milagre dele foi quando um pássaro, ele chegou a morrer e Jesus pegou o pássaro e fez o pássaro voltar a viver, a sobreviver, né, a ressuscitar. E isso, Jesus ainda é criança. Então perceba que esses relatos estão nesses tipos de livros. E aí, daí você talvez vai conseguir ouvir ou saber, né, algumas histórias que estão baseadas nesses livros, não é na Bíblia. Então, quero deixar isso bem claro para que você possa ter ciência disso. Então, tome muito cuidado. Inclusive, parte das afirmações da lição bíblica, você pode perceber que eu nem estou considerando elas, porque eu entendo que são algumas inferências que são possíveis de se fazer. Não estou dizendo que estão erradas, mas eu acho que pode estar fugindo um pouco do escopo do que a Bíblia está de fato falando, tá certo? Então, a ausência da fala me permite fazer poucas inferências a respeito do comportamento dos pais para com Jesus. Então, é esse um ponto que eu quero deixar claro. Ou seja, eu não estou dizendo que a lição está equivocada, eu estou dizendo que a lição está errada. Estou dizendo que eu não me sinto confortável a fazer isso. Pode ser uma realidade também de outros professores, tá bom? E estou aqui, o meu compromisso é passar exatamente a minha visão, tentar explicar. Então, não vejo nenhum problema quanto a isso. Mas, quero deixar isso bem claro. Mas um texto que fala algo e é importante mencionar é o texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que tem a afirmação que Jesus crescia na estatura, na sabedoria e na graça diante de Deus e diante dos homens. Aí sim, temos uma afirmação bíblica que traz muita coisa. É que Deus, o próprio Cristo encarnado, né? O Deus encarnado, o Cristo, ele tinha um crescimento físico, que também tinha um acompanhamento de sabedoria e de graça. Ele tinha isso não só perante o próprio Deus, mas também perante a sociedade. As pessoas enxergavam ele dessa forma. As pessoas enxergavam nele essa diferença. E isso, lógico, traz um impacto significativo. Tanto é que impressionou as pessoas em volta, os doutores da lei, pessoas que eram experimentadas. Mas Jesus fazia perguntas e, certamente, perguntas inteligentes. O que eu, como professor, eu fico muito feliz quando um aluno faz uma pergunta, e uma pergunta, digamos, inteligente. A pergunta que foge um pouco do senso comum. Aquela pergunta, inclusive, que em alguns momentos surpreende o professor. Então, foi basicamente isso que estava acontecendo com aquelas pessoas e Jesus surpreendendo elas dessa forma. Então, perceba que Jesus, inclusive, quando foi questionado, porque ele estava desgarrado, vamos dizer, né, de sua família, de Maria e José, ele foi questionado, né, por que estava, né, ausente, tal, se perdeu, né? E ele disse que estava tomando conta dos negócios do pai. Ou seja, perceba que em alguns momentos o pai ou a mãe, ele pode não estar compreendendo a conduta do filho. Lógico, esse filho aqui é Jesus, né? Não tem como fazer muitas comparações. Mas o pai tem que também entender que às vezes ele não sabe todas as coisas. A gente deveria saber disso, né? Óbvio, né? Mas parece que tem que lembrar. O pai não sabe todas as coisas, a mãe não sabe todas as coisas. E às vezes o filho
adolescente, ele pode já saber uma verdade, tá certo? Ele já pode saber uma grande verdade. Mas isso não impede do pai conversar, da mãe conversar e de orientar, tá certo? Geralmente quem tá certo é o pai e a mãe, certo? Só para deixar claro isso. Mas não menospreze algum entendimento, algum conhecimento do seu filho, tá bom? Bem, a juventude de Jesus, o item 4, ele fala do período de 12 até 30 anos de Jesus. É outro período que não temos informações a respeito. Então, esse período em que nós não temos essas informações, a gente não pode presumir muita coisa. Ele só vai aparecer, retornar à sua fase já adulta, e tudo indica que com José já morto, o pai dele, né? O pai adotivo dele está morto, ele já aparece sendo batizado por João Batista e criando e começando o ministério e conduzindo e pregando a palavra de Deus, já assumindo a sua posição efetiva, vamos dizer assim, pelo menos visível, né, pública, do Messias, do Salvador da humanidade. Bem, no tópico 3 temos o tríplice desenvolvimento de Jesus. Então Jesus crescia na sabedoria, algo que nós não podemos desprezar, ou seja, o pai e a mãe devem instruir o filho a ter o conhecimento, a buscar a sabedoria. E quando eu falo aqui sabedoria, eu estou querendo colocar a sabedoria nos mais diversos aspectos que você possa imaginar. É visão de mundo, é sabedoria divina, ou seja, é saber da Bíblia, é saber do mundo, é saber da sociedade, é papel do pai explicar e mostrar isso ao filho, tá certo? Papel dele, a obrigação. Jesus crescia também na estatura. Lógico, o desenvolvimento físico, né? Normal, vamos dizer assim. Então, é papel do pai proporcionar um bom desenvolvimento do filho. A obrigação, vamos dizer. Eu sei que nem sempre é fácil, porque podemos ter privações, geralmente do âmbito financeiro, e que vai impactar no desenvolvimento físico. Ou seja, uma alimentação. A alimentação custa dinheiro. A alimentação boa custa mais dinheiro ainda. Então, a gente só observar o que temos de possibilidades de alimentação. A alimentação industrializada, mais barata, cheia de conservante, estabilizante e um monte de antes por aí, são prejudiciais à saúde. E é geralmente isso que tende a ser empurrado, né? Às vezes os pais, por falta de conhecimento, alguns, outros por fatores econômicos, vão nessa linha. Ou seja, está fazendo um prejuízo para o próprio desenvolvimento de seu filho, né? Pode pensar que isso não tem muito a ver, né, biblicamente, mas tem muito a ver. Na verdade, a gente tem que fazer escolhas inteligentes quanto à nossa alimentação. E as coisas vão mudando com o tempo. Infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, houve mudança. Então temos que perceber como devem ser feitas as coisas agora. No item 3, tópico 3, fala sobre Jesus crescer na graça diante de Deus e diante dos homens. Ideia de Jesus, ele ter tido esse crescimento perante os homens, porque para Deus, né, ele era o próprio Deus encarnado, mas perante os homens, mostra muito a respeito de Jesus. Desde o início, em nenhum momento, ele foi um menino levado. Em nenhum momento, ele foi um adolescente rebelde. Porque alguns por aí, baseando nesses textos externos à Bíblia, quero deixar isso muito claro, eles apresentam Jesus em alguns momentos como se fosse o adolescente um pouco rebelde, que levava carão de Maria. Então, carão quer dizer reclamação, tá certo? Depende do lugar do Brasil que você está me acompanhando. Essa palavra pode não fazer sentido, né? Mas eu estava levando reclamação de Maria. Então, temos que deixar bem claro que Jesus ele tem uma conduta ética, correta e adequada perante a todos. Imagina só o pai, a mãe, né? Pensando no nosso contexto, verificar que as pessoas reconhecem uma conduta espiritual elevada do seu filho, né? Com 12, 13, 14 anos, né? É algo maravilhoso, né? Então, lógico, a decisão é do filho, mas que o pai possa ensinar o filho com o exemplo também, para que ele possa tentar e perseguir esse caminho. O nosso último tópico, o último item, o item 4, fala sobre lições importantes. E aqui eu quero tocar um pouco sobre alguns aspectos que podem servir, inclusive, até de subsídio para sua aula. Alguns psicopedagogos, né, ou psicólogos também, eles fazem algumas afirmações mais recentes sobre problemas que os filhos estão desenvolvendo em virtude de
não acompanhamento ou não ensinamento correto dos pais. Os filhos estão ficando muito inquietos, impacientes, porque os pais não estão permitindo que os filhos tenham o tédio, o ócio, sem fazer nada. É sempre colocando o filho para fazer alguma coisa. É sempre colocando ele como se fosse naquela rodinha daqueles hamsters, né? Que tem que ficar correndo lá direto, sem parar. E isso tem criado alguns problemas, porque eles estão ficando cada vez mais impacientes. Eles não conseguem ficar sem fazer nada. Outra questão também que os pais estão criando problemas para com os filhos, né? É a questão de agradar o filho fazendo tudo que ele quer. E aí o filho nunca recebe um não. O filho sempre, quando vai ficando chateado, ele tem, digamos, um certo conforto por algum artifício. E ele pode crescer um jovem, um adulto, que ao ouvir um não, ele não vai saber lidar com o não. E isso pode ser muito prejudicial para a atividade profissional dele, a própria condução dentro da igreja, né? Porque, como a maioria de nós não vamos ser os líderes finais da igreja, os pastores, por exemplo, a gente vai ser, uma parte, talvez, vai conseguir ser obreiro, um diácono, e aí vai poder colaborar com a obra. Mas é quando ele dá uma opinião, dá uma ideia, e ele recebe o não. E recebe o não de quem vai impor que vai ser o não, né? Porque você pode ouvir um não de alguém que é subordinado a você e você vai desconsiderar e faz o que tem que fazer, lógico. Mas quando é de alguém que está em um nível hierárquico superior e definiu o que tem que ser feito, vai ser feito daquele jeito. E você que se vire, né? Então, tem se criado uma sociedade aqui de jovens, adolescentes, que eles vão ser adultos que vão sofrer bastante. Vão ter seríssimos problemas. Parte disso já tem conteúdo criado, inclusive nesse trimestre, falando sobre o problema de uso de celulares, redes sociais, o malefício que isso causa. Então, esse é um outro problema, porque quando éramos mais jovens, né, da minha idade, né, não existia esse ambiente. Então, até para você fazer níveis de comparação, discussão, você tinha apenas alguns pares, primos, colegas de escola. Agora não. Com as redes sociais, quando ele vai fazer algum tipo de comparação, ele vê lá um rapaz da idade dele que tem uma rede social, que é um youtuber e que fatura milhões por mês. E aí? Aí ele começa a se comparar e diz, poxa, que eu tô mal, né? Mas não, na verdade não é isso, só quer dizer que é diferente, tá certo? Ele pode até, inclusive, quem tá faturando bem, tá fazendo alguma coisa muito prejudicial. Mas isso tem criado também problemas psicológicos, porque eles não estão preparados em alguns momentos para esse nível de informação, o volume de informação, inclusive, e como isso é apresentado. E como isso é apresentado como desejável, como um caminho perfeito, ideal. Então isso também tem sido um sério problema. Os pais têm que observar muito atentamente esse quesito também. Então, perceba que os elementos que eu acabei de apresentar foram mais de caráter o quê? Psicológico, de conhecimento, de cognição. E isso é o que determina muito a condução do seu filho. Agora, pegando um tópico do ambiente espiritual, no ambiente eclesiástico até, de certa forma. Como você conduz a conduta com a criação do seu filho nas igrejas. Como a igreja atende às demandas das crianças. Esse também pode ser um ponto importante, porque tem igrejas que relegam as crianças a um canto dentro da igreja, a um ambiente de não importância. Só que a preparação, a formação das crianças também passa pelo ambiente da igreja. Então, o pai tem que se atentar que ao escolher uma igreja a se congregar, tem que ser uma igreja também adequada para o filho dele. Pouca gente vai falar isso, deixa isso bem claro. Pouca gente vai mencionar a respeito disso. Mas o lugar que o seu filho vai se congregar é importante também, faz parte das escolhas que os pais fazem. Então, a depender da igreja, talvez seja melhor você mudar de igreja, porque você não está num ambiente adequado para o seu filho. Olha que interessante. De estrutura, eu estou querendo dizer, basicamente, lógico, e quando eu falo estrutura, são os mais diversos aspectos que você possa imaginar, tá certo? Então, esses são alguns pontos que eu queria ressaltar, enaltecer aqui na lição bíblica, para que você possa eventualmente considerar em sua
a apresentação, você professor, e obviamente você aluno, para que possa ter esses aprendizados. Como conclusão, a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. Essa até afirmação da predileção pelos filhos, como tem na lição bíblica, é muito mais pelo caráter de não ter nenhum problema relatado do que de fato isso ter existido. Aí você diz, Roberto, por que você está falando essa afirmação? É porque exatamente é isso que consta, não existe referências a problemas nesse sentido. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Imagino que esse conteúdo tenha sido útil para você e certamente, se assim foi, quero que você dê um like nesse vídeo, compartilhe com outras pessoas e para que possam ter acesso a esse conteúdo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau e até mais.